Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos a esta live. A live que eu estou compartilhando o 5º capítulo deste livro, O Reavivamento Prometido, de Mark Filey. Um livro maravilhoso que eu já recomendo de antemão, já no 5º capítulo. Nós, Igreja Adventista de Iratinga, estamos estudando esse livro. E na transmissão de hoje, nós iremos estudar sobre o reavivamento aguardado. Você já ouviu falar em reavivamento espiritual? Você deseja receber esse reavivamento? A Bíblia promete um reavivamento que irá acontecer bem próximo à volta de Jesus. E esse reavivamento ele é prometido para todo aquele que deseja receber. E fará uma grande diferença na vida daquele que o receber. Então, que reavivamento é esse que eu estou falando? Vamos lá. Vou começar contando uma ilustração de um mendigo. Primeiro personagem é um mendigo. O mendigo de Londres ficava sempre na rua tocando um violino, mas uma música tão ruim que ninguém parava para escutar. As pessoas até olhavam para o mendigo com aquela cara triste, um olhar, um semblante desfigurado, desesperançoso, esperando que caísse ali na sua caixa alguma moeda, mas ninguém se importava com aquela música que aquele mendigo tocava. De repente, aproxima dele um estranho, bem vestido. O estranho passou, ouviu a música, voltou, foi até o mendigo, estendeu a mão e pediu o violino. O mendigo, com seus dedos endurecidos, entrega o violino na mão daquele homem desconhecido e bem vestido e fica observando, né? Aquele homem afinando o violino. E ao afiná-lo, ele começa a tocar uma música tão linda que as pessoas que vão passando começam a serem atraídas por aquela música e vão se aproximando e cada vez mais gente se aproximando para ouvir aquela música, de tal maneira que parou o trânsito naquela rua em Londres. E moedas de pratas começaram a cair naquela caixa vazia, até então vazia, do mendigo, e mais moedas caíam naquela caixa até transbordar. Até que, da multidão, uma voz soou: é a mão do mestre. A mão do mestre é que faz a diferença. Então, qual é a lição que traz para nós, né? O desejo de Deus é que cada um de nós seja como aquele velho violino nas mãos do mestre. Então, nossa vida será preenchida com a música celestial, quando o Espírito Santo assumir o controle total de nossa vida, ele fará coisas incríveis por nós. Como um instrumento nas mãos do mestre, o Espírito Santo vai fazer mais por nós do que podemos imaginar. Que lindo! E eu creio. Eu sou o tipo de pessoa que lê e acredita plenamente em tudo que leu. Então, eu acredito sim, que com a ajuda do Espírito Santo nós podemos ser esse instrumento velho, aquele instrumento que soava uma música ruim, que ninguém ouvia, ninguém dava atenção. Assim poderá estar sendo a minha e a sua vida, né? Nós podemos estar repassando através da nossa vida, ou mesmo que não estejamos, porque muitas vezes nós não gostamos a maioria de nós não gosta de se comportar como um mendigo espiritual, não é?
Mas mesmo a gente não demonstrando, tem aqueles momentos em que a gente se sente o vazio na alma. E esse vazio, ele pode ser preenchido se nós nos colocarmos na mão do Mestre, que é Jesus. Então, se nós nos colocarmos nas mãos do Mestre, a música celestial que vai ser tocada na nossa vida, e nós experimentaremos, como diz aqui o texto, né? Experimentaremos coisas inimagináveis. Coisas que jamais imaginamos. Então, queridos, o reavivamento dos últimos dias, próximo à volta de Jesus, a Bíblia relata que haverá um poderoso reavivamento espiritual nos últimos dias. O Espírito Santo será derramado como o poder do Pentecostes. O Evangelho será proclamado rapidamente por todo o mundo. Mateus 24:14. Quem tiver Bíblia, pode abrir a sua Bíblia para você confirmar o que eu estou dizendo aqui, né? O que Mark Philip, que é um pastor, diz aqui em Mateus 24:14, confirma o que ele escreveu no livro. Capítulo 24, versículo 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Essa pergunta, quando será o fim? Nós fazemos sempre esta pergunta. Porque o mundo está numa situação tão insustentável. A violência, a corrupção, a desonestidade, o amor esfriando no coração das pessoas, mães que jogam seu filhinho recém-nascido no lixo, pedofilia dentro do lar. Então, e daí se nós saíssemos enumerando a crueldade em que nós podemos perceber nesse mundo, nós levaríamos horas, né? Então, e quando virá o fim? Que fim é esse? É o fim deste mundo. Quando será? Na volta de Jesus. E quando é que Jesus vai voltar? Falta ainda algo a se cumprir, que é o Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Quando a palavra de Deus for pregada em todo o mundo. Por quê? Que a palavra de Deus precisa ser pregada em todo o mundo e a todas as nações? Porque Deus, ele é um Deus justo. Então, por aproximadamente 1.600 anos, a Bíblia foi escrita por 40 homens, inspirados pelo Santo Espírito. Então, 40 homens, num período de 1.600 anos, escreveram a Bíblia, inspirados pelo Espírito Santo. O que isso significa? Que o céu ficou trabalhando na construção desse livro precioso, para que esse livro fosse deixado para nós, para que nós lêssemos esse livro. Porque tem uma mensagem muito importante para você e para mim. Mas nós só vamos descobrir essa mensagem importantíssima que vai nos auxiliar na nossa preparação para a volta de Jesus, né? Nós só vamos descobrir se nós abrirmos a nossa Bíblia, que nós compramos, que está na nossa casa, e nós passemos a ler todos os dias em oração, pedindo ao Espírito Santo sinceridade e o dom de compreender e de obedecer o que aqui está escrito para nós. Então, meus queridos, a pregação será pregada em todo o mundo, a todas as pessoas, porque Deus é um Deus justo.
Nós não chegaremos ao céu de qualquer jeito. É preciso um preparo. Nós não vamos para lugar nenhum de qualquer maneira. Para eu vir à igreja hoje, eu precisei tomar um banho, pôr uma roupa, pentear o cabelo. Precisei me preparar para caminhar alguns metros da minha casa até a igreja que eu congrego, a Igreja Adventista de Iratinga. Então, para ir para o céu, essa preparação física que eu estou falando, de tomar banho, trocar de roupa, por mais que seja importante a higiene física, não é dessa preparação que a Bíblia fala. A Bíblia fala de uma preparação espiritual, onde seus adoradores adorem a Cristo em espírito e em verdade. Então, todas as pessoas do planeta Terra precisam ouvir esta mensagem. Por quê? Porque no dia da volta de Jesus, nenhuma pessoa poderá apresentar desculpas por que não está pronto para receber. E a Bíblia fala de um reavivamento chamado chuva serôdia, que vai acontecer próximo à volta de Jesus. Esse reavivamento espiritual, mais adiante eu vou falar sobre alguns critérios para que você receba, você e eu recebamos esse reavivamento, certo? Porém, queridos, o que é a chuva serôdia? A chuva serôdia, a Bíblia fala de duas chuvas, a chuva serôdia e a chuva temporã. No antigo Israel tinha dois ciclos, né? Dois ciclos da agricultura de Israel, que era o período em que plantava-se a semente. Então, caía-se a primeira chuva, que era chamada a chuva temporã, que era uma chuva muito importante para que a semente germinasse. E, em seguida, uma outra chuva muito importante teria que cair sobre esta plantação, que era a chuva que iria amadurecer o fruto para a colheita. E essa chuva os israelitas chamavam de chuva serôdia. Então, próximo à volta de Jesus, vai acontecer a chuva serôdia. Mas, Lucineide, quando foi que aconteceu a chuva temporã? A chuva temporã foi lá no Pentecostes, né? Quem já leu essa história poderá lembrar agora comigo, que na época dos discípulos, eles receberam o Espírito Santo, num encontro em que tinha pessoas de várias nações diferentes, e ali pessoas que conheciam diferentes idiomas estavam ali presentes, e os discípulos, movidos pelo Espírito Santo, eles pregavam e eram entendidos. Cada pessoa ali presente, de nações diferentes, entendia aquela mensagem pregada no seu próprio idioma. Então, ali os discípulos falaram em línguas, né? Em línguas, não eram línguas estranhas, né? Como a gente vê aquele pequeno profeta que recentemente teve aquela polêmica no YouTube, né? Que ele falava algumas palavras erradamente o inglês, e muitas pessoas ficavam admiradas, enganadas que eles estavam falando ali palavras estranhas. Era um profeta que estava recebendo o Espírito Santo. Não era esse tipo de língua, não, estranha não. O tipo de língua que os discípulos falavam era no idioma daquelas pessoas de diferentes nações que estavam ali reunidas. E 3.000 pessoas se converteram, se batizaram e retornaram ao seu país com a sementinha plantada no seu coração. E até hoje, né, de geração a geração, essa semente é repassada adiante em cada um desses países, e que receberam a mensagem através dos discípulos, né? E a chuva serôdia será derramada próxima à volta de Jesus, numa
proporção muito maior do que foi no Pentecostes com os discípulos na chuva temporal. Vamos abrir a nossa Bíblia em Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5, versículo 7 e 8. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Olha, queridos, a maioria de nós já ouvimos falar sobre a volta de Jesus, e a demora tem desestimulado muitos dos filhos de Deus. Muitos ficam pensando, né? Bom, a minha avó já faleceu e ela já pregava, ela já falava sobre o retorno de Jesus. A minha avó, na época dos avós da minha avó, então faz tanto tempo que Jesus não retornou. Eu era criança e que eu ouvia falar sobre a volta de Jesus, Jesus não retornou. E aí, muitos desanimam e fazem escolhas que distanciam cada vez mais de Deus. Mas aqui, Tiago, no capítulo 5, versículo 7, diz: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Jesus conhece, Deus sabe a época certa. Ele não pretende vir e nos encontrar despreparados, completamente em entretenimentos que se Jesus voltasse hoje, eu não poderia ser levada por ele ao céu. Então Jesus não pretende isso. Tem uma época certa e ele virá. Porque antes dele subir ao céu, ele falou para o discípulo, né, vou preparar-vos lugar e eu voltarei. Então, com certeza, esse lugar já está preparado para nós. No céu tem um lugar muito especial para você e para mim. A Bíblia fala de um banquete de boas-vindas. Então, nesse banquete tem o meu lugar, o lugar que eu vou sentar. Tem o seu lugar com o seu nome. Um lugar que jamais, se Deus nos livre, se nós não chegarmos ao céu, jamais será preenchido. O nosso lugar no céu por outra pessoa. Porque para Deus nós somos insubstituíveis. Por mais que nesse mundo pareça que nós não temos valor, por mais que nesse mundo não recebamos o reconhecimento que nós merecemos, mas no coração de Deus nós somos insubstituíveis. E o nosso valor é o sangue de Jesus. Jesus veio a esse mundo e morreu na cruz para que fosse possível você e eu sermos salvos. Então, queridos, se encha de autoestima. Se olhe no espelho, se ache uma pessoa maravilhosa, se construa, se escolha todos os dias, se ame e faça o seu autocuidado espiritual. Porque todos os dias nós vemos vemos academias lotadas de pessoas tendo o seu autocuidado físico, escolas estão lotadas, as pessoas tendo o seu autocuidado mental. E o nosso autocuidado espiritual? Quando é que nós vamos cuidar? Então é urgente. O nosso cuidado espiritual, ele deve ir antes de qualquer outro cuidado, porque é o cuidado é o nosso autocuidado espiritual que vai nos preparar para um dia nós recebermos a nossa herança no céu. Nós recebemos a eternidade, uma vida plena de felicidade, de alegria, sem boletos bancários, sem desempregos, sem falsas promessas,
sem doença, sem perda, sem divórcio. Queridos, o céu, a eternidade no céu, deve ser o nosso primeiro projeto de vida. A nossa eternidade no céu. Porque a eternidade no céu, eu gosto muito de falar. Queridos, se aqui é bom viver nesse mundo caótico, imagina a vida no céu. Porque quem criou essa vida foi Deus. Ele nos criou para sermos felizes, e mesmo a gente tendo momentos muitas vezes não tão felizes, nós não queremos desapegar da vida aqui na terra. Se nós pudéssemos, nós jamais partiríamos daqui. Imagina a vida no céu, a vida em glória, a eternidade no céu, onde a Bíblia diz que olhos não viram, ouvidos jamais ouviram e jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Como está o seu amor, o nível de seu amor por Jesus? Como estão sendo as suas escolhas diárias? Como você está escrevendo o seu projeto de vida? Tem um espaço para Jesus no seu projeto de vida? Tem uma frase lá, primeiro Deus na sua vida, e você está honrando esta frase do primeiro Deus na sua vida diariamente? Deixo aqui essa reflexão. Continuando aqui o nosso livro, diz o seguinte: é um texto de Ellen White. A grande obra do Evangelho não deverá ser encerrada com menor manifestação do poder de Deus do que a que assinalou seu início. As profecias que se cumpriram no derramamento da chuva temporã no início do Evangelho devem novamente cumprir-se na chuva serôdia no encerramento. Servos de Deus, com o rosto iluminado e a resplandecer de santa consagração, se apressarão de um lugar para outro para proclamar a mensagem do céu. Gente, que lindo esse texto, vou até repetir. Isso será próximo à volta de Jesus, quando cair a chuva serôdia. Servo de Deus, com o rosto iluminado e a resplandecer de santa consagração, se apressarão de um lugar para outro para proclamar a mensagem do céu. Olhem, queridos, servos de Deus, com o rosto iluminado, a resplandecer de santa consagração. Nós precisamos de sermos consagrados ao Senhor. Entre no seu quarto, ore a Deus, ore ao Espírito Santo e pergunte a Ele o que está faltando na sua vida, o que falta ser consagrado, quais são as mudanças que precisam ser feitas. E Ele vai te mostrar. E o melhor, não só te mostrar, como vai te dar poder para que haja mudanças na sua vida, para que a sua vida seja restaurada. Pré-requisitos para receber a chuva serôdia. O primeiro pré-requisito é receber o Espírito. O primeiro pré-requisito para receber o Espírito Santo é pedir. Entre no seu quarto, se ajoelhe, ou mesmo sentado, ou deitado, se você não estiver podendo levantar. Não sei se você está passando por alguma enfermidade. Peça o Espírito Santo, a ação dele na sua vida. Diga: Espírito Santo, derrama a tua chuva sobre mim. Espírito Santo, me apresenta os meus pecados, me ajuda a me arrepender, transforma a minha vida. O segundo pré-requisito é ter um coração não dividido. O que significa um coração não dividido? É um coração totalmente dedicado a Jesus, completamente leal a Ele. É um coração que deseja fazer a vontade de Deus.
Então, você e eu vamos analisar o nosso coração. Nós estamos tendo esse coração totalmente dedicado a Deus? Nós estamos tendo o desejo de fazer a vontade de Deus? Se a resposta for sim, continuemos orando. Se a resposta for não, urgentemente vá ao UTI de Deus e peça para que Ele preencha o seu coração de desejo de servi-lo, de amá-lo, de obedecê-lo. O terceiro pré-requisito: encher a mente com a palavra de Deus. Como, Luzineide, preencher a mente? Como é que eu vou preencher a minha mente com a palavra de Deus? Através da leitura desse livro precioso. Leia, medite, ore, e a sua mente será preenchida pela palavra de Deus. Quarto pré-requisito: colocar de lado toda dissensão e discórdia. Discórdia, todo tipo de inimizade, coloque de lado. Abandone imediatamente, porque o Espírito de Deus não se demora em meio a discórdias. Quinto pré-requisito: trabalhar ativamente pelos outros. Então nós precisamos nos importar sinceramente com o nosso próximo, com a salvação do nosso próximo, cuidando do nosso próximo. Hoje em dia as pessoas estão muito abaladas emocionalmente, as pessoas estão muito fragilizadas, elas precisam muito de serem acolhidas, abraçadas, que nós possamos ser esse bem que acolhe, que abraça e que faz com que a pessoa ela possa tornar-se melhor, sentir-se melhor com a nossa presença, com a nossa companhia. Independente de quem seja a pessoa, nós devemos ser esse bem para compartilharmos o pão da vida, a esperança de salvação, a esperança da eternidade. Então, queridos, você e eu, nessa noite, estamos na presença do Santo Espírito. Ele está nos assistindo. O céu preparou essa mensagem para nós de reavivamento. Então, que nós possamos levar a sério esse projeto de Deus, essa busca de Deus a nós, que é Deus que nos busca nesse momento, e que nós possamos responder a Ele, né? Eis-me aqui, Senhor. Desejo o teu reavivamento, desejo que o teu Santo Espírito seja derramado sobre mim, desejo que a minha vida seja restaurada e que assim seja na nossa vida. Eu os convido para fazermos uma oração. Querido Deus, estamos aqui, Senhor Jesus, em transmissão pelas redes sociais, para levar, Senhor, a tua mensagem para o máximo de pessoas. Senhor, quão rápido será, Senhor, quando chegar o momento da tua mensagem ser compartilhada para todas as pessoas, em todas as nações, em todas as tribos, línguas e povos. Quão rápido será, Senhor, com o uso da internet. A tua mensagem, Senhor. E tu nem precisa de internet, tu nem precisa de nenhum recurso que saia das mãos humanas. Mas, Senhor Jesus, se tu quiseres que a tua mensagem seja espalhada pelas redes sociais e chegue ainda esta noite, Senhor, em todos os corações, assim será. Porque tu és um Deus maravilhoso, um Deus tremendo, Senhor Jesus. Tu não precisas, Senhor, do nosso auxílio, tu tens os anjos para pregar a tua palavra. Mas não foste a eles, Senhor, que tu convidaste para realizar essa obra. A tua misericórdia caiu sobre nós e a nós tu desse esse imenso privilégio de sermos colaboradores no plano da salvação. Tu já morreste, Jesus, para nos salvar. Obrigada, Senhor, pela certeza da salvação. E agora nos colocamos em tuas mãos como teus instrumentos. Eis-nos aqui. Que a nossa vida, Senhor, seja uma vida que compartilha do teu amor com outras pessoas. Nós nos colocamos em tuas mãos como teus instrumentos. Usa-nos, Senhor, conforme a tua vontade. Nós
Dizemos a Ti, Senhor, que desejamos receber a chuva cerúlea. Desejamos ter o nosso coração preenchido pelo Santo Espírito. Desejamos, Senhor Jesus, estar preparados no dia da Tua vinda. Nós desejamos, Senhor, receber a nossa herança no céu. Nós desejamos viver a eternidade. Te rogo, Jesus querido, por cada um de nós que aqui estamos nessa pregação, ouvindo essa mensagem, que estamos agora compartilhando dessa oração. Em Teu nome, Jesus, nós te rogamos e já te agradecemos na certeza de que Tu estás aqui conosco, nos ouvindo, nos abençoando e nos acolhendo no Teu reino. Amém. Agora é com você. Diga amém, digite amém, compartilhe a mensagem de Jesus e seja muito feliz. Eu quero lhe abraçar um dia nessa terra, mas mais do que isso, eu quero lhe abraçar um dia no céu.